Olá, 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 bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma alegria estar aqui, podendo conversar sobre Jesus com cada um de vocês. Nós então estudamos e concluímos o primeiro tópico desse breve estudo. E ele foi a respeito de quem é Jesus, né? Eu vou fazer um resumo aqui de todas as perguntas que foram feitas, tá? E nós estudamos que a Bíblia Sagrada é a única fonte, essa daqui, a Bíblia Sagrada, cadê? Tá de cabeça para baixo. A Bíblia Sagrada é a única fonte de conhecimento seguro e correto sobre quem é Jesus. Gente, não existe outra fonte, tá? Todos os outros lugares que falam a respeito de quem é Jesus, todos eles tiraram daqui da Bíblia e colocaram como quiseram, entendeu? Tiraram um pedacinho, tiraram um texto. E vocês fiquem sabendo que o texto, sem o contexto, é um pretexto para heresia. Às vezes a gente lê em algum livro isso assim, assim, assim. Mas a gente precisa ir buscar o texto todo aqui na Bíblia, tá? Vocês estão vendo os versículos, entendeu? Nesse primeiro estudo, mas quando vocês quiserem, vocês podem ler o capítulo todo. E vocês vão ver que tudo que a gente está aprendendo é dentro de um contexto. E o contexto todo está aqui na Bíblia Sagrada. Então, essa é a única fonte segura de conhecimento a respeito de Jesus. No segundo dia, nós vimos, que Jesus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque como a gente não conhece, a gente fica à mercê de terceiros, de quartos, entendeu? A Bíblia Sagrada é a lei de Deus, é como o código civil, ele é a lei dos homens, né? A Bíblia é a lei de Deus. Então nós precisamos ter o conhecimento dessa lei. E nós erramos. Jesus mesmo diz lá em Mateus 22, 29, que nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque quando você conhece as Escrituras, você vai ficar ciente do poder de Deus. Ninguém é adivinho, entendeu? A gente precisa ler o que o Pai deixou escrito para nós. Muitos dizem, foi escrito por homens. Sim, gente, foi escrito por homens. Deus não ia pegar num lápis e um papel e escrever, porque Ele é Deus, Ele é Espírito. E Ele precisa de homens que se disponham a fazer a obra dEle, guiados por Ele. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender isso, porque muitas pessoas não se deixam ser guiadas pelo Senhor. Quando a gente aprende a ser guiado pelo Senhor, a gente crê mais ainda na Bíblia, porque a gente sabe que Ele fala conosco. Isso é nós fazermos, porque nós não somos nada sem o Senhor. Amém? No terceiro dia, nós vimos que João Batista deu um testemunho a respeito de Deus, de Jesus, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E em Mateus 16, capítulo 16, versículo 15, versículo 16, Pedro disse que Jesus é Filho de Deus vivo. Gente, Jesus não está na cruz. Jesus não é aquele Jesus da cruz. Jesus não é um Jesus derrotado. Jesus, o túmulo de Jesus, é o único que está vazio. Todos os demais túmulos não estão vazios, mas o de Jesus está vazio. Por quê?
porque Ele ressuscitou. Ele está vivo ao lado de Deus Pai. Olha só que coisa gloriosa, né? No nosso quarto dia, nós vimos lá em Mateus 11:29, que a única forma de conhecer a Deus, o Pai, é conhecendo Jesus, o Filho. Isso está lá escrito. Deus deixou isso escrito, tá? Os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Você veja que a Bíblia foi escrita por vários homens que nem se conheciam. E ela não se contradiz. Se nós formos escrever um livro com 10 pessoas, meu Jesus, quanta contradição vai haver, né? Pois é, mas ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Veja bem isso, né? Então, voltando para o quarto dia, que fala que a única forma de conhecer a Deus, o Pai, é conhecendo Jesus, o Filho. A gente precisa conhecer Jesus para que a gente conheça a Deus. No nosso quinto dia, nós vimos que só existe um único caminho que leva você até Deus. Este caminho é Jesus. Você vai ver lá em João 14:6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho. Muitas pessoas dizem que existem várias formas de se chegar a Deus. Existem várias formas de se chegar a Deus. Não. A Bíblia diz que o único caminho que leva a Deus é através de Jesus. E Jesus não prega religião. Muitas religiões dizem que existem várias formas de se chegar a Deus. Amados, vocês estão vendo, através da Bíblia, de cada um de vocês, que só existe uma única forma. É através de Jesus. Então, não queiram ser enganados, porque vocês estão lendo, vocês estão vendo através da Bíblia Sagrada. Amém? Lá em 1 Timóteo, que foi o sexto dia, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, também diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador entre eu e Deus. Não existe outro mediador entre você e Deus, porque você está lendo nesse código do céu, nessa carta de amor, nessa lei, né, que aqui é a lei de Deus. Aqui na Bíblia está toda a lei de Deus, tá? Vocês estão vendo aqui que ele diz que só existe um único mediador entre nós e Deus, que é Jesus. Então a gente precisa conhecer esse Jesus para saber como pedir, sabe? Conhecer, saber profundamente o seu poder e tomar posse. Por isso que esse desafio é uma caminhada, degrau por degrau, e nós vamos chegar a degraus mais altos, e vocês vão se surpreender, tá? No sétimo dia, nós vimos lá em João 14, versículo 1, que acreditar em Deus não é o bastante, não é. Porque muita gente acredita em Deus. Olha, sabe quem mais acredita em Deus? Crê que Ele existe? É o diabo. Porque Satanás, ele era Lúcifer.
e morava lá no reino de Deus, até que ele se rebelou. Então ele sabe mais do que eu e do que você quem é Deus. Ele sabe do poder de Deus, mas ele é tão ousado, que ele se rebelou contra o poder de Deus, tá? E hoje ele é o inimigo de nossas almas. E o que mais ele quer é que o reino de Deus não seja povoado. E que o reino dele seja sim povoado. Mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Principalmente na minha vida e na vida de vocês que está tendo conhecimento desta lei agora. Então acreditar em Deus não é o bastante. Porque, como eu acabei de dizer, e a Bíblia nos fala, mais para frente vocês poderão ver isso, que até o diabo, ele crê muito, ele crê mais do que eu e você. Mas nós precisamos acreditar em Jesus. E como é que eu posso acreditar numa coisa que eu não conheço? Por isso que eu tenho que conhecer a Jesus através das Escrituras, né? Então, as Sagradas Escrituras afirma lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, e em vários outros versículos, que Jesus Cristo é o único que pode resolver o problema do pecado. Então vamos ver aqui na palavra o que é que diz 1 João. 1 João não é o Evangelho de João, é 1 João que está lá pertinho do livro de Apocalipse, quase no final da Bíblia. Ele diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só, Jesus está ao lado do Pai e Ele é nosso advogado. Nós temos um advogado. Então, esse advogado, Jesus, é o único que pode resolver o problema do pecador, o meu e o seu pecado. Amém? E o problema de todas as pessoas, né? Por isso, em toda a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo é apresentado como único e suficiente Salvador, né? Agora, lá em Atos, também, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, o apóstolo Pedro afirma: Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Então, não existe outro nome de ninguém, entendeu? Que nos leve à salvação. Isso está escrito na Bíblia, isso está escrito na lei de Deus, na carta de amor. Amém? Então, nós encerramos essa nossa primeira etapa, que foi a respeito de quem é Jesus. Foi um breve estudo de conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Seguiremos este desafio vendo nos próximos dias a condenação do pecado e a salvação do pecador. Amém? Que Deus abençoe ricamente vocês. Beijo bem grande no coração de cada um.